Bom dia a todos. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Cumprimentar a todos que nos assistem, as assessorias, TV Alerj, deputada Élica, deputado Luiz Paulo, deputado Fred Pacheco. Sejam muito bem-vindos, bom dia. Item 1 da pauta são as... Antes disso, havia uma questão de ordem que o deputado Fred Pacheco conversou comigo agora, sobre a possibilidade de uma audiência pública, uma relacionada àquele projeto dos escoteiros, né, relacionado à arrecadação do Maracanã, projeto de lei, e é um outro projeto de lei que altera a organização da UERJ, mais precisamente no curso de quê, deputado? Na verdade... Deputado Mick, bom dia. Hoje existe, presidente, nós entendemos... Primeiro fui procurado pela Crefito, que organiza toda a questão referente aos fisioterapeutas, e há uma demanda muito antiga, que é a inclusão do curso de fisioterapia na UERJ. Inclusive, há uma questão que acho até discrepante, porque eles têm a pós-graduação, a residência de fisioterapia, mas não tem o curso, não tem a graduação. Então, eu acho que a gente precisa discutir essa questão de maneira mais profunda, e eu sugeri uma audiência pública, para que nós pudéssemos, então, discutir e entender quais são os pontos favoráveis e desfavoráveis e colocar isso numa discussão mais ampla. Então, eu acho que isso é um tema urgente, por isso a indicação de uma audiência pública. Já estou protocolando na casa, inclusive, um projeto de lei nesse sentido, para que nós tenhamos, de fato, o curso de fisioterapia na UERJ, e por isso gostaria de deliberar aqui com Vossas Excelências para que nós possamos fazer, organizaremos no trâmite da CCJ para audiência pública, tanto na questão do curso de fisioterapia, do pleito, né, do curso de fisioterapia na UERJ, quanto essa questão dos escoteiros, que é um projeto de lei inicial do deputado Jorge Felipe Neto, que nós gostaríamos de defender o pleito também dos escoteiros, para manter, de fato, uma renda que é muito necessária ao escotismo no Brasil. Então, enfim, acho que a forma mais correta de se fazer é abrir o tema para duas audiências públicas que considero relevante. Fico feliz. Ontem, no Colégio de Líderes, estava presente lá o deputado Mick, deputado Luiz Paulo. Uma das questões levantadas pela deputada Marta Rocha, e que eu corroboro, é a dificuldade que algumas comissões estão tendo no seu trâmite, seja engavetando projetos, e aí o projeto não segue o seu curso normal, porque eles acabam esbarrando numa comissão, a comissão não coloca o projeto em pauta, ou não faz comissão, ou por desídia, ou por má fé mesmo, eles acabam deixando o processo parado. E a outra questão, demandas recorrentes de audiências, e como projetos de lei que estão tramitando na casa são passíveis de serem discutidas a qualquer momento no âmbito da CCJ, considero que não há mal algum, e pelo contrário, me deixa feliz, porque justiça seja feita, a CCJ nunca fugiu de trabalho. Ontem mesmo a gente comentava isso, o deputado Luiz Paulo preparando um projeto de resolução para nos dar mais atribuições, porque a gente tem sido produtivo. Então considero de bom intuito, quanto mais audiências públicas pudermos fazermos, melhor, sobre qualquer tema. Então vou deliberar a questão de ordem da realização das audiências. Deputado Luiz Paulo, quer fazer a palavra? Senhor presidente, 3 questões. Sobre a mudança do regimento interno, para que a partir de fevereiro de 25 a CCJ assuma o papel que hoje é da Comissão de Indicação Legislativa, já está encaminhado a Vossa Excelência há bastante tempo. Perfeito. É só a Vossa Excelência pautar. Vamos pautar logo. Não estou preparando, não, isso já foi entregue. Tá. A segunda coisa é o seguinte, as duas propostas do deputado Fred Pacheco, elas são absolutamente pertinentes. Eu já até algum tempo atrás tinha mandado uma proposta de escoteiro para ele, até porque eu vejo que ele que é o parlamentar que toca a comissão, que os escoteiros têm uma atuação mais direta. E quanto ao curso regular de fisioterapia,
Evidentemente, se você tem mestrado, pode ter doutorado, mas basicamente, se é uma universidade, tem que ter um curso regular. Então, as audiências públicas, elas são pertinentes. Mas eu queria lembrar que hoje é dia 13 de novembro. A última sessão nossa será 18 de dezembro, sendo que a partir do dia 15 até o dia 20, a casa não funciona, né? Então, a possibilidade de audiência pública ainda este ano está cada vez mais curta, a não ser que se faça na quinta-feira à tarde, porque também pelo volume de projetos que irão na pauta, importante, só ontem foram listados 8, que a CCJ vai ter que se pronunciar e serão possivelmente muitos emendados e terão que ter muitas conversas, é muito grande. Então, só temo um pouco, não é fazer audiência pública, ótimo, é que não se tem espaço para fazer esse ano. Se tiver, teria que ser, inexoravelmente ser quinta-tarde. Deputado Fred, como bem colocado, deputado Luiz Paulo, sim, como os temas são muito específicos e, consequentemente, os públicos são muito específicos, talvez não tenha grandes problemas de precisar de um espaço tão amplo. Sim. Mas vou deixar aí a gente aprovando aqui para o seu gabinete diligenciar aí junto à Secretaria de Comissões e à mesa para poder arrumar a data e o local. Uma delas já tem até uma data proposta, presidente, que é o dia 4 de dezembro, que é uma quinta-feira. Então, antecipadamente, até por conta do segmento, eles me pediram que fosse no dia 4 às 17 horas. Então, teria que ser mais no final da tarde, por conta do horário de trabalho, enfim, das pessoas que vão participar. A outra data ainda está pendente, mas isso a gente delibera tranquilamente. Não sei se a gente pode votar sem... Não, pode votar e Vossa Excelência marca com a Secretaria de Mas a tentativa é que nós façamos, inclusive, deputado, ainda esse ano, pelo menos, estamos correndo com a questão. Eu estive ontem na Crefito, falando com o presidente William, que é o presidente da Crefito. Ele está muito disposto a fazer essa mobilização toda. E estou olhando aqui o calendário, talvez possa ser até no dia 11, inclusive, que é uma quinta-feira. Eu faria uma no dia 4 e uma no dia 11. Ou então, numa excepcionalidade, se for o caso, reivindicando-se autorização à presidência da Casa, fazer audiência pública depois do dia 18. Também, podemos fazer. A ideia é fazer a discussão esse ano ainda, então, e eu acho que a gente vai ter a mobilização. Cumprimentar o deputado Delaroli e deliberar aqui os pedidos de audiência pública. Os senhores que aprovam pedir de audiência pública pedido pelo deputado Fred Pacheco, permaneceu como estão, aprovado. Passar então ao item 1 e já me comprometer na próxima semana não vai ter, mas na sequência, salvo engano, dia 27, da gente pautar o projeto de resolução do deputado Luiz Paulo, nos incumbindo também das atribuições da Comissão de Indicações Legislativas. Porque seria importante aprovar aqui, só botar em pauta no plenário, para poder vigorar para a partir 2 de fevereiro. Bem, então vamos ao item 1 da pauta. São as emendas de plenário ao projeto de lei 5095 de 2021, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que dispõe sobre o depósito em dinheiro de fiança através de PIX nas delegacias de polícia no estado do Rio de Janeiro. O parecer é favorável às emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 2 da pauta, emendas de plenário, o projeto de lei 1430 de 2023, de autoria do deputado Tiago Rangel, que institui o Dia Estadual da Cavalgada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer é contrário à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 3 da pauta, emendas de plenário. Presidente, só para esclarecer aqui, eu entendi que o parecer, ele modificou alguma coisa ou só deu contrário? Não, só deu contrário à emenda. A emenda. Ele não mexeu no texto. Porque a emenda, na verdade, estava criando obrigações e regras simplesmente para uma data comemorativa. Tá certo, a gente já tem disposição sobre isso. Além disso, já há disposição em lei estadual, a Lei 7851, que tem a disposição sobre as cavalgadas no Estado. Tá certo. Item 3 da pauta, emendas de plenário, o projeto de lei 2564 de 23, de autoria dos deputados Tiago Gagliasso, Fred Pacheco, Marcelo Dino, Tia Jur, Munir Neto, Gisele Monteiro,
que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial o Dia Estadual da Valorização da Vida Intrauterina. O parecer é contrário às emendas. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Élica. Presidente e demais colegas, eu entendo que o projeto trata de um tema polêmico. A gente analisa a constitucionalidade. Mas eu acho que a gente não pode ignorar esse momento polarizado que a gente vive nessa casa. Então, acatar as emendas 4, 5 e 6, penso que pode trazer uma composição e mais harmonia quando trata também da saúde da mulher. Porque o debate gira em torno, de um lado, da proteção do feto e do outro, da proteção da saúde da mulher gestante. Eu proponho, inclusive, uma subemenda para que conste os cuidados da saúde da mulher gestante, a fim de atender a todos quando o PL for a plenário. Estou aqui já adiantando um voto divergente, favorável às emendas 4, 5 e 6, em virtude dos cuidados com essa mulher gestante. Inclusive, na justificativa do projeto, fala justamente das mães grávidas. E me parece que se alinha a mudança que eu estou propondo aqui, quando diz que, ademais, este dia também se destina a prestar homenagem às mães grávidas e às famílias que aguardam a chegada de um novo membro, proporcionando espaço para celebrar a vida que está se formando, enfatizando o apoio, a solidariedade e o reconhecimento das preciosas fases da existência humana. Sendo assim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação desse importante projeto. Então, proponho aqui, eu coloco aqui, abra um voto divergente, favorável às emendas 4, 5 e 6, pelo que expus aqui. Então, portanto, um voto divergente. Desculpa, deputado Mink. Não, rapidamente. Na linha da deputada Élica, é claro que tem uma discussão ideológica por trás, não vamos fugir disso, né? Eu acho que a gente pode dar uma atenção especial à saúde da mulher, à vida intrauterina e à própria questão da mulher, da gravidez, da sua saúde. Eu acho que não é... Nós temos uma legislação nacional sobre isso. Não, o aborto é autorizado em 3 possibilidades. Todos conhecem quais são as 3. Né? O risco de vida, o estupro, a má formação do feto, em suma. Então, não se trata aqui de mudar a lei nacional, até porque a gente não tem a menor possibilidade de mudar para cima ou para baixo. São enfoques diferentes. Né? E eu acho que, naturalmente, essas emendas que a deputada Élica mencionou, elas tornam o projeto mais amplo, né? Porque ela olha também a saúde da mulher. Então, eu acho que não é uma questão de ideologizar isso, é uma questão de ver qual é o objetivo dos autores e também de ver que a mulher também é um objeto que merece, além da vida intrauterina, a própria mulher e a sua saúde merecem tanto quanto o carinho e a preocupação em relação ao ser que ela própria está gerando. Não vejo que essas emendas que a deputada Élica declara aprovar no seu voto em separado, não vejo que descaracterizem o projeto inicial. Portanto, eu acompanho o voto divergente. Bem, para discutir, desculpa, deputado Luiz Paulo. Presidente, olha só. Eu li aqui todas as emendas. Fez muito bem, Vossa Excelência, de rejeitar algumas. Porque valorizar a vida uterina e dos cuidados com a pessoa com útero é quase um pleonasmo, né? Se a vida é uterina, se a pessoa, para ter vida uterina, a mulher tem que ter útero, senão não é vida intrauterina, né? Então, evidentemente que Vossa Excelência, nesse caso específico, tinha absoluta razão. Mas as emendas 4, 5, 6
elas são de uma clareza meridiana. Por que é a vida ultrauterina? É o período de gestação da criança que ela está se alimentando do líquido amniótico que deriva do estado de saúde geral da mulher. Você querer ter uma mulher que possa ter uma gestação, uma vida uterina, intrauterina do feto saudável, se essa mulher não tem sua saúde em dia, é absolutamente impossível, né? Então, as emendas 4, 5, 6, que a deputada Takimoto apresenta um parecer favorável às mesmas com subemenda, é exatamente falando da vida uterina, intrauterina e dos cuidados com a mulher. Quer dizer, são coisas absolutamente, intimamente ligadas. E não conflitam. E não entram em conflito, ao contrário, são complementares. Então, estou acompanhando, nesse caso, o voto divergente da relatora, favorável a essas 3 emendas, consoante ela disse, com uma subemenda. Eu vou discutir a matéria também, só como relator. De fato, assiste razão o deputado Luiz Paulo, o tema é absolutamente convergente. No entanto, há, evidentemente, a gente não pode se cegar a isso, um contorno ideológico no projeto. O fato é que a minha análise aqui sobre as emendas, a emenda 2, obviamente, porque ela é absolutamente redundante, até a forma escrita fica ruim. Mas eu sou muito cauteloso com emendas a projetos de data, a não ser que sejam emendas de correção de texto ou uma correção de ementa, mas alterar a vontade do legislador, que está querendo oferecer um dia comemorativo e acrescentar algo a mais, é contrário ao intuito dele original. Claro que é legítimo qualquer um fazê-lo, mas eu tenho muita cautela de alterar medalha, alterar homenagem, alterar dia comemorativo. Nesse sentido, mantenho o parecer e coloco em votação. Deputado Fred. Posso discutir? Pode discutir. Eu concordo com Vossa Excelência, presidente, e creio que em nenhum momento há um querer dos autores, e eu sou coautor da matéria, inclusive, em desprestigiar aquela que é a mantenedora deste ser que está sendo homenageado. Esta que acolhe, que é a mulher, que é esta que tem o útero, que pode, então, gerar este filho, ela, de fato, merece todos os cuidados, e há inúmeras iniciativas desta legislação, desta legislatura, de muitos deputados, e eu sou um deles, inclusive, com projetos específicos que cuidam da saúde da mulher, enfim, de todo o cuidado que a mulher, evidentemente, merece. Mas, concordando com o deputado Rodrigo Amorim, deputado presidente, a intenção do projeto é falar de uma pessoa, é homenagear uma pessoa e valorizar esta vida uterina neste processo, neste momento em que ela está sendo gerada. E não citar a mulher aqui desta forma não tira a beleza deste ato. É evidente que aqui, inclusive, está implícito que ela só pode ser gerada por uma mulher. Esta vida uterina só pode ser gerada por uma mulher, com útero, evidentemente. Portanto, a intenção deste momento é dar luz, é colocar em evidência este feto que está sendo gerado, esta vida que está sendo ali gerada. Então, mantenho o voto acompanhando o relator. Acredito que a emenda proposta ela é desnecessária, porque, mais uma vez, a valorização da vida depende daquela que o gera. Então, é lógico que aqui nós estamos falando do cuidado também da mulher, mas é um projeto de calendário para colocar em evidência e eternizar aquilo que nós entendemos como um momento de vida sublime, que é o momento da gestação. Portanto, mantenho o meu voto, já acompanhando o voto do relator, dizendo que a intenção do projeto é valorizar a vida uterina e não desprestigiar, evidentemente, a mulher, e não citá-la nesse momento não o faz menor, ao contrário, porque nós sabemos que só pode ser feito, só posso valorizar a vida do feto, a vida desta criança que está sendo gerada, porque ela está sendo gerada no ventre de uma mulher.
Bem, Só então dar uma parte. Deputado Luiz Paulo. Eu fiquei tentando entender a sua fala. E fiquei fazendo aqui um exercício de futurologia. E achei que o seu discurso ele é coerente com o exercício de futurologia. Hoje, você em laboratório consegue fecundar o óvulo fecundar o óvulo com espermatozoide de pais e mães até desconhecidos. Mas precisa de um útero feminino para haver a gestação. Né? Então, Vossa Excelência deve estar imaginando no futuro, daqui a 50 anos, que esse útero também será artificial. Aí não precisa cuidado com a mãe, vai precisar cuidado com a máquina. Porque hoje é indissociável a relação da vida uterina com a mãe. Como eu sou antigo, eu vou votar no momento presente, acompanhando a deputada Élica Takimoto. Então vamos para a votação. Já iniciado o processo de votação, já computado o meu voto como relator pela rejeição das emendas e computado o voto da deputada Élica pela divergência acatando as emendas 4, 5 e 6. Como vota o deputado Delaroli? Senhor presidente, muito bom dia a todos. Eu voto com o relator. Deputado vota com o relator. Deputado Carlos Mink. Como declarei, voto acompanhando a divergência da deputada Élica. Deputado Luiz Paulo. Acompanhando a deputada Élica Takimoto. Deputado Fred. Com o relator. Bem, 3-3. Eu vou proferir o voto de Minerva e proclamo o resultado pelo desempate 4-3. E só me permito só uma declaração rápida de voto, cumprimentar o deputado Serafim. Na verdade, não me ative tão somente a discussão ideológica, não. A questão é que, repito, os projetos que versam sobre homenagens, eles devem se ater a um único objeto. E, nesse caso, o intuito do legislador foi homenagear a vida intrauterina, o feto ou os fetos, e não a mãe. Então, até quem pense diferente, mas não foi o desejo de homenagear. Façamos, então, um projeto de lei diferente, homenageando só a mãe. Bem, mas a discussão é boa. 4 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 2417 de 2017, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 4.808, de 4 de julho de 2006, para criar o programa Adote um Amigo na rede de ensino público e privada do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é do deputado Luiz Paulo. Favorável às emendas 1 e 2, que contribuem para o aperfeiçoamento do projeto, e contrário às emendas 3 e 4. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo aos 5 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 4438 de 2018, de autoria dos deputados Carlos Mink e André Lazzaroni, que amplia o Parque Estadual do Mendanha. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Orientado pelo deputado Carlos Mink, estou rejeitando todas as emendas, inclusive dos parceiros dele. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 6 da pauta, emenda de plenário. Desculpa, deputado Carlos me Mink. permite. Rapidíssimo esclarecimento sobre esse ponto, deputado Luiz Paulo. A gente conversou com ele, mas a maior parte que já votou, inclusive, talvez não saiba o que acontece. Vocês lembram aquela discussão do Camboatá, do autódromo, que acabou não saindo naquele local? Agora vai ser em Caxias. Exatamente. E aí, a discussão era também o que fazer com aquela área, não tendo autódromo, que tem o risco de favelização. Então, a área era muito pequena, deputado Amorim, para ser um parque estadual, porque os parques estaduais são bem maiores. Os pequenos têm 3, 4, 5 mil hectares. O maior tem 66 mil, que é o Três Picos. Bom, então, como o município não criou aquela unidade de conservação, né,
nós adotamos o mesmo princípio que a gente adotou quando a gente criou o Parque Estadual da Costa do Sol, que é um parque descontínuo. Ele existe em 6 municípios, é o único parque até agora descontínuo. Ele existe em 6 municípios da região dos lagos. Ele não está, as áreas não são limítrofes. Como o Parque do Mendanha é um parque estadual próximo dessa área, e para aquilo não ficar favelizado, e já que o município não criou uma unidade, a gente, ao anexar isso ao parque já existente, a gente não só protege a área, como inclusive o custo é muito menor. Porque quando você anexa um parque já existente, você não tem que criar um chefe de parque, um conselho, já existe tudo. Então você pega aquela área pequena e agrega a uma área próxima já existente. Era só essa a explicação. Tá vendo? Vossa Excelência duvidou que o Fernando se recuperasse da ressaca? Se recuperou a tempo, tá vendo? Recuperou. Não, mas ele recuperou e antes eu estava preocupado porque ele fez um acordo comigo sobre um projeto importante e eu pensei que ele pudesse ter sido sequestrado na linha vermelha. Eu já ia abrir um procedimento aqui de um SOS para o doutor Fernando. Cumpriu o acordo. Bem, 6 da pauta. Emenda de plenário ao projeto de lei 3542 de 21, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a sinalização nos espaços naturistas no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Vossa Excelência se livrou do meu parecer mortífero, né? Contra os pelados. Passou a incumbência para a deputada Élica. Vossa Excelência me derrotou em plenário de uma maneira muito ardilosa, dizendo que os guardas iam ter que pendurar o cacetete no seu pirilau. Eu juro que eu queria... E isso era uma maldade, porque nem havia previsão dos guardas ficarem despidos, muito menos deles adentrarem ao local onde os peladões estavam expondo suas peles, assim como Adão e Eva vieram ao mundo, da forma mais relaxada. Eu estou achando, assim, E você a gente está numa época, de manifestações. Deputado, a gente está numa época de manifestações. Estou achando o deputado Mink, já estou até vendo o deputado Mink chamando todos os... para fazer uma manifestação no plenário. Não, eu já tinha ameaçado. Lá no vidro, lá em cima. Eu já tinha ameaçado o deputado Amorim que os peladões iam invadir o gabinete dele. Aí ele levou a deputada sequestrar o doutor Fernando. A deputada Élica agora é a líder da bancada dos pelados. Meu Deus do céu. Vossa Excelência. O deputado Mink cooptou Vossa Excelência dessa bancada aí. Mentira disso, por favor. Deputada Élica. Bom, favorável às emendas da Comissão de Esporte e Lazer, números 2 e 3. Favorável às emendas de plenário, número 3 e 4. E contrário às demais emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Faço... Os peladões vão entrar em festa. Agradecem. A festa dos peladões. Essa lei vai servir para Itaboraí também, deputado Delaroli. Sobretudo. Abra o olho. Aliás, o deputado Delaroli está convidado. Abra o olho. A cortar a faixa lá da inauguração. Bem. Vamos lá. 7 da pauta. Projeto de lei 2520 de 23, de autoria do deputado Alan Lopes, que estabelece no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a proibição do ensino ou abordagem disciplinar do Holocausto sob as perspectivas do negacionismo, relativismo ou revisionismo histórico. O novo parecer é pela anexação ao projeto de lei 2500 de 23, de autoria do deputado Átila Nunes. Em discussão. Senhor presidente, eu concordo com o parecer pela anexação, mas eu não poderia deixar de falar ainda com uma brevíssima palavra sobre o mérito do projeto. Isso realmente é importantíssimo, isso, né? Você tem reminiscentes nazistas e outros fundamentalistas que negam o Holocausto. Todos conhecem isso através de livros, de filmes, o que foi esse massacre, não só de judeus, mas de ciganos, pessoas com deficiência, deputado Fred, foram massacradas. E isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer ou minimizar. Portanto, independente do projeto ser prejudicado porque já havia um outro, é sempre bom a gente lembrar, porque essas coisas a gente nunca pode esquecer de forma alguma. Verdade. Bem lembrado, deputado Carlos Mink.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado a prejudicabilidade do projeto. Item 8 da pauta, projeto de lei 27, 26 e 23, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 31 de 23, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento reservado à vítima de crime cibernético de que resulte violência em todas as delegacias policiais do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade em discussão. Não havia a história de suprimir o artigo 3º de regulamentação pelo Poder Executivo? A gente sempre Verdade. faz isso. Posso designar Vossa Excelência, então, o relator Pode. da matéria? É só E aí isso, apresenta né? o novo Suprimir o 3º. Então, em votação, o novo parecer do novo relator designado, deputado Carlos Mink, pela constitucionalidade com emenda, suprimindo o artigo 4º, na verdade. Ah, é quarto? Não, desculpa, terceiro. Terceiro mesmo. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 9 da pauta, projeto de lei 3430 de 24, de autoria da deputada Índia Armelau, que altera a lei 7.462 de 18 de outubro de 2016, que proíbe qualquer tipo de trote em calouros das universidades e faculdades localizadas no estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade. Em discussão. Vai discutir, deputado Mink? Não, eu estava querendo saber o seguinte, eu me lembro que a gente tem leis antigas que substituem o trote violento por atividades educativas. Doação de sangue. Exatamente, Luiz Paulo. Doação de sangue, várias outras coisas assim. Eu estou me esquecendo aqui do projeto. Ele vai nesse sentido também? Quem é que foi o relator? Doutor Serginho. Mas é alteração da lei, hein? Tá bom, mas alteração. ela altera a lei, mas o título diz que qualquer tipo. E eu me lembro que a gente fazia essas menções, que o trote devia de ser educativo, civilizatório. Deputado Carlos Mink, eu fui aqui ver a lei que ela está modificando, e a lei é taxativa de que atividades de acolhimento, recepção, lúdicas, confraternização, acadêmicas, políticas, palestras, não configuram trote. Então essas de doação, etc., também só configuram trotes, atividades que têm qualquer tipo de caráter de humilhação, de discriminação, etc. Está tudo certo. Então está tudo certo. Então estou esclarecido. Assim, eu estou discutindo a matéria também, eu concordo, bem apontado aqui pelo deputado Serafini, que a lei 7462 de 16, ela especifica o que não seria trote. Mas, de verdade, assim, eu considero essa lei que altera 7.462 para dizer que proíbe todo tipo de trote, na verdade, acho que ela acaba confundindo uma lei que já está funcionando. Então, como é matéria de prejudicabilidade, que as leis têm que ser claras e exequíveis, na verdade, está promovendo uma alteração absolutamente inexequível na lei original. Presidente, me parece que o que a lei faz, na verdade, é ampliar os Inclui o níveis de ensino- escolaridade. inclui o ensino Ela básico. inclui a educação básica, Só faz isso. que não é tão comum ter Agora, trote. o título realmente dá margem a isso que o deputado Amorim falou. O título É muito foi o ruim. que me levou à confusão. É muito ruim. Mas esse título parece que é da própria lei original, não é? Ou seja, o título da lei original é que é ruim. A deputada Índia, como disse o Serafini, apenas inclui outro nível de ensino. Ou seja, a crítica que Vossa Excelência fez e que eu endosso não é o projeto dela, é a própria lei original que dá margem à confusão quando diz que proíbe qualquer tipo de... Mas depois especifica que qualquer tipo são os humilhantes. E diz que as outras coisas não é trote. O projeto Bom, deve ter sido aperfeiçoado, tramitando, deve ter recebido emendas e ficou com uma ementa que dá uma ideia de que proíbe tudo e uma prática que só proíbe o que é vexatório e discriminatório, que é o melhor, né? a gente não tem como fazer agora. Não, acho que a gente pode, se Vossa Excelência... Eu posso me designar o relator e faço constitucionalidade com corrigir a emenda, emenda. só ampliando o conceito. Não, ampliando os estudantes que estarão sujeitos. Exatamente. Que aí, na verdade, o projeto da deputada Índia, ele amplia para além das universidades, mas nas escolas. Então a gente limitaria isso e corrige, mantendo a lei original, que está clara. Se Vossas Excelências concordarem, eu dou esse novo Não, mas parecer. aí, se Vossa Excelência vai fazer isso, eu não sei se
a gente não pode, né? Discutindo esse projeto, a gente não tem condição de mudar a lei original. Porque o que está errado tem. É a alteração da lei. Bom, então o que Vossa Excelência poderia fazer, além de precisar que o que ela está fazendo é exatamente isso, seria mudar, aproveitar para mudar a ementa da lei original, dizendo que proíbe qualquer tipo de trote humilhante, vexatório. Tá bom. Acrescentar a expressão vexatório. Fechado. Ótimo. Então, o novo parecer é pela constitucionalidade com emendas. Aí Vossa Excelência está modificando, inclusive, a lei original. Modificando a lei original, não. E acrescentando Na vexatório. verdade, o PL é todo para modificar a lei original. Tá bom, Eu só tá tô certo. corrigindo. Só que não modificou a ementa. Eu estou corrigindo só essa questão de todos os tipos de trote, porque, na verdade, a própria lei autoriza os trotes sociais e os não vexatórios. E ampliando os alunos, né, o escopo de alunos que estariam abrangidos pela lei, e corrigindo a ementa também. Constitucionalidade com emendas. Perfeito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 10 da pauta. Projeto de lei 3618 de 24, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio cultural, gastronômico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro pastel com caldo de cana. Parecer do deputado Dr. Serginha pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 11 da pauta, o 3665 de 24, de autoria da deputada Élica Takimoto, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, Jardim Aldir Blanc, localizado no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e dá outras providências. O parecer é pela constitucionalidade. Presidente, Deputado Luiz Paulo. Em discussão. desafiando aqui a deputada Élica Takimoto, patrimônio imaterial, em geral, é uma marca, um rótulo, uma expressão, um título, como foi ainda há pouco o pastel com caldo de cana. Mas um jardim, ele é absolutamente físico, né? Ele é absolutamente físico. Então, eu fico com dúvidas se isto guarda, de fato, consistência. Apesar de eu, particularmente, não conhecer o Jardim Aldir Blanc, está lá na Tijuca, terra de Vossa Excelência, talvez seja para lá da Praça dos Cavalinhos, não sei, mas eu estou em dúvida, viu, deputada Élica? Sim, perfeito. Eu pensei exatamente na instituição como um todo, né, no projeto que, quando coloca um local para prestigiar o compositor Aldir Blanc, com uma escultura também, né, criada por Melo Menezes, que é um local onde as pessoas se encontram, as pessoas que têm admiração pelo saudoso Aldir Blanc, eu pensei nessa instituição. Caso mude de lugar, né, que continue esse local de encontro, né, sendo um patrimônio, dada a importância de Aldir Blanc também para o nosso Estado. Foi nesse sentido. Pois é, mas veja só, se Vossa Excelência está querendo homenagear o Aldir Blanc, a sua memória, o seu busto, ou quiçá outras manifestações, realmente é patrimônio imaterial. Mas quando a senhora cita o jardim, olha só, o Jardim do Meia, imagine que eu queira conseguir dizer assim, o Jardim do Meia é uma nomenclatura que eu queira transformar em patrimônio material, por tudo que já teve lá, coretos, etc, etc, etc. Isso é uma coisa. O Jardim do Meia, patrimônio material, ele é físico, ele está lá colado no Salgado Filho. Eu acho que tinha que ter uma outra construção de redação, homenageando o Aldir Blanc, o culto a ele, seus bustos, etc., mas não especificamente o
o jardim. Deputado, não me oponho de mudar de Érica, imaterial para material. Uma outra observação, uma pergunta nenhuma para a oposição deputada a isso. Érica. Já há, de autoria de algum outro deputado, tornando a obra do Aldir Blanc patrimônio cultural? A obra dele? Eu não me lembro de ter Não, porque eu tramitado. acho que aí Vossa Excelência poderia, com essa modificação, A obra é imaterial. a obra suas imaterial, manifestações. cultural. Então, se Vossa Excelência transformasse, por exemplo, esse projeto que transforma em patrimônio cultural a obra do Aldir Blanc. Prefiro assim. Prefere assim? Acho Seria até mais amplo, toda a É. obra dele. Mas, na Se não verdade, houver- me parece que a deputada Érica está querendo preservar aquele local como celebração Bom. à memória. Me parece que é isso. Nós já Com qualquer das declaramos título de propriedade material algumas obras físicas. Inclusive, a gente coloca o adendo que isso não gera nenhum tipo Verdade. de óbice e Sim, tal. mas Verdade. as obras físicas são os votos. Declara de utilidade, patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro, a Portela. A Portela é instituição. Sim, sim. Não o prédio. Não o prédio em si, porque vai prejudicar a escola de samba, que não vai poder mexer mais em nada. Perfeito. Não? Então, a nossa preocupação é que essa coisa não fique bastante clara. Claro. Porque Tá certo, tá certo. o enfoque não é o jardim. O enfoque é a figura do Aldir Blanc. Deputada Érica, ali no jardim acontecem rodas de violão, onde vocês cantam Aldir Blanc, tem esse processo? Essa Como? prática cultural que Vossa Excelência quer... Ali no Jardim do Aldir Blanc, sim, é um local de encontro mesmo, de rememorar a obra. Olha, eu não me oponho de mudar de imaterial para material, não. Sempre. Mas o no material entra num outro aspecto que Questão aí do o jardim é INEPAC. municipal. E aí causa o tombamento material, causa restrições ao espaço de fato. E para isso é necessário o maior rigor Por legislativo. que a senhora não bota assim, transforma em patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro obra de Aldir as Blanc. manifestações A celebração da culturais, memória- as manifestações culturais em homenagem a Aldir Blanc, Que ocorre que no ocorre jardim. no Ok. jardim, no jardim de mesmo Eu acho que nome. fica bom assim, deputada Érica. O que, que você também, acha? também. Acha Como, bem? como Concordo. pareceu o deputado doutor Serginho, o deputado Luiz Paulo, que é o autor, a paternidade intelectual da ideia, é o designado novo relator para salvar o projeto da deputada Érica. Pode ser, deputado Luiz Paulo? Pode. Então, em votação, o novo parecer do relator designado, deputado Luiz Paulo, pela constitucionalidade com emendas. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. E fica o compromisso de todos nós de quando for lá para entregar Título, né? o título, vão ver a deputada Érica cantando Desempenho. Aldir Blanc. Obrigada. Ela não só canta como dança. Eu já presenciei. 12 da pauta. Projeto de Lei 3708, de 24, de autoria do deputado Renan Jordi, que dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção de Saúde da sarcopênia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 13 da pauta, projeto de lei 3756 de 24, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no anexo o Dia da Educação de Jovens e Adultos, EJA, a ser observado dia 8 de setembro. Parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade em discussão. Presidente, Deputado Carlos Mink. a Luciana aqui da nossa assessoria, ele fez uma observação que eu compartilho com vocês, que é o seguinte: não é melhor a ser comemorado, porque normalmente quando a gente cria, né, altera para criar um dia, a ser observado, não é ser melhor ser comemorado, comemorado. Uma emenda de redação. Então, Todo mundo concorda? então, designar o deputado Carlos Mink relator da matéria. Em votação, o novo parecer do novo relator designado pela constitucionalidade com emendas. Com emenda. Com emendas, porque aí tem que trocar emenda também. Ah, tá bom, Emenda é tem artigo razão. primeiro. Tem razão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado.
14 da pauta, projeto de lei 3809 de 24, de autoria do deputado professor Josemar, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia da Corrida Solidária Ivanei Oliveira. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 15 da pauta, projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco, ao projeto de lei 3722 de 24, de autoria do deputado Vitor Júnior, que declara como patrimônio cultural e religioso de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Monte das Orações, situado na cidade de Niterói. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 16 da pauta, projeto de lei 4083 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que institui a política estadual de atenção integral ao paciente infectado pelo vírus Monkeypox. MPXV. Parecer para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. É oportuno chamar a atenção, né, que é uma das outras pragas que ameaça a humanidade. É. E o nome do vírus, eu também sou contrário a anglicismos, mas o nome do vírus é esse mesmo. 17 da pauta. Projeto de lei 1673 de 23, de autoria do deputado Carlos Mink, dispõe sobre a proteção do surubim do Paraíba. Tem que ler. Aí vou passar para o deputado Carlos Mink, por favor, leia o nome, porque... Não sei ler. Mas eu Steindacheridion Mas Paraíba. eu quero esclarecer uma coisa Paraibai. rapidamente. Questionado pelo deputado Delaroli, que é um pescador, quanto mais, que Verdade. disse que nunca tinha visto surubim, eu mostrei para ele as fotos do surubim, que ele disse que parece o pintado. Não é verdade, deputado? E tem um programa de recuperação do surubim há muitos anos. E eles fazem reintrodução desse peixe para evitar que ele seja extinto de vez. Então é um programa antigo, premiado, que carece de recursos, Não, obrigada. mas apesar do deputado Delaroli nunca ter pescado um surubim, que é um belo peixe saboroso, dizem, se a gente incentivar mais esse programa, brevemente Vossa Excelência vai poder fazer uma bela pescaria e depois, claro, uma grande comelança com surubim da Paraíba devidamente apimentado. Deputado Carlos Mink, era melhor o deputado Delaroli não ter vindo para essa sessão de hoje, que ele aprovou os pelados em Itaboraí. E agora ele disse que viu o seu surubim que é pintado. Que parece pintado. E apimentado. Não confundir, Saboroso e apimentado. presidente, já que Vossa Excelência voltou Está em ao tempo de Vossa tema, Excelência ir embora, hein, deputado Delaroli. não confundir surubim com surubinha. São coisas completamente... Uma parte... Na próxima Milimétrico. sessão, Vossa Excelência senta aqui, deputado Delaroli. Melhor se distanciar do deputado Mink, hein? Mais prudente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora, é um peixe do Rio de Janeiro, deputado Mink? Paraíba do Sul. Paraíba do Sul, Rio das Flores, tal cara. é muito presente no Noroeste Fluminense. 17 da pauta. Projeto de lei 1770... Ah, não, esse já foi. É o 18. 18 da pauta. Projeto de lei 3582 de 24, de autoria da deputada Marina, do MST, que dispõe sobre o programa de cozinhas solidárias emergenciais fluminenses em momentos de ocorrência de eventos climáticos extremos destinados às pessoas físicas das áreas rurais e urbanas afetadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado Vinícius Cosolino é pela constitucionalidade. Em discussão. A deputada Tia Ju tinha pedido para... Tinha mencionado um projeto de lei de autoria dela, que é o 5488 de 22, que dispõe sobre o Estatuto das Vítimas de Calamidades Públicas no Estado do Rio de Janeiro. É um projeto de lei amplo que
fala sobre uma série de questões. Já foi a pauta esse projeto. Já foi a pauta, já está bastante avançado na tramitação. Mas eu estou querendo ver, porque a deputada Tia Ju, ela suscita aqui uma eventual prejudicabilidade. De fato, o projeto dela é um projeto amplo sobre as vítimas, mas não fala objetivamente, pelo menos é o que eu estou vendo aqui, sobre as cozinhas. Não fala. Fala sobre amparo às vítimas e tal. O projeto da deputada Marina é exclusivo na implementação de... Então, não me Específico parece de ser cozinha. o caso de anexação. Cozinha solidária. Então, em votação, o parecer pela constitucionalidade do deputado Cozzolino. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 19 da pauta, projeto de lei 3698 de 24, de autoria da deputada Carla Machado, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Ecoturismo. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 20 da pauta, projeto de lei 4078 de 21, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de Informações para o Combate ao Abuso Sexual contra Vulneráveis no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar o deputado Cozzolino, que acaba de chegar conosco. Bom dia, presidente. O som do Cozzolino, deputado Cozzolino, por favor. Está funcionando já? Bom dia, presidente. Desculpa. Tá não, o som não está funcionando não. Oi, tá? Oi, agora sim. Bom dia, desculpa pelo atraso, Eu presidente. que agradeço. 3 horas para chegar de Magé hoje, com a chuva, foi complicado. O pior, deputado Luiz Paulo, é que não posso nem fazer igual a deputada Lucinha, pegar o trem até poderia, mas também demora 3 horas, que o trem é muito ruim. Mas foi bom o seu atraso, porque Vossa Excelência perdeu de ver os peladões do deputado Mink e o surubim que ele está exibindo para todo mundo aí. 20 da pauta, O projeto de governo lei... que não investe em mobilidade urbana é um problema, realmente, deputado. Projeto de lei 4078 de 21, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre a criação, vou anunciar que o deputado estava chegando, a criação do Cadastro Estadual de Informações para o Combate ao Abuso Sexual contra Vulneráveis no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, deputado Luiz Paulo. Eu estou entendendo que esse é um cadastro meramente de informações orientadoras. Isso. Porque se for o cadastro dos vulneráveis, no artigo 2º da emenda, está dizendo que ele será disponibilizado ao público. E aí não seria compatível, né? A redação ficou dúbia, porque está dizendo criação do cadastro estadual de informações Perfeito, deputado Paulo, muito prudente. para o combate ao abuso sexual. Se for de informações técnicas, orientadoras, etc., perfeito. Perfeito. Não Mas pode dispor ao se público. for dos menores que foram abusados, de jeito nenhum. Não pode de jeito nenhum, tem razão. E está lá no artigo 2º, está se fazendo menção, será disponibilizado ao público, em geral, por meio de sistema informatizado. Senhor presidente. Fiquei só com a dúvida aí. Eu estou vendo aqui se dá para aproveitar o parecer, se a gente tira de pauta. Deputado Cozzolino. Senhor presidente, está em tramitação na casa o projeto de lei 592A de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre a publicação na internet de lista de pessoas condenadas por crime de violência contra o idoso, a mulher, a criança e o adolescente ou contra sua dignidade sexual, na forma que menciona. E o projeto exatamente autoriza o Executivo a disponibilizar na rede mundial de computadores a foto e demais dados dos abusadores que tenham sido condenados em sentença criminal transitada em julgado. Mas é diferente, Aí, é os perfeitamente, abusadores. Dos abusadores. Esse está certo, Tá esse está perfeito. certo. Eu fiquei aqui temeroso, que seria a lista dos As abusados, vítimas, das vítimas. exatamente, ou potenciais vítimas. Dos abusadores. Os abusadores não têm problema divulgar. São criminosos, pô. Mas vai divulgar as vítimas? Não, ao contrário. A gente está com dúvida se o artigo 2º
da emenda modificativa número 3, que diz assim, será disponibilizado ao público em geral por meio de sistema informatizado o quê? O Cadastro Estadual de Informações para o Combate dos Crimes Sexuais contra vulneráveis. Então, esse tópico aqui será disponibilizado os abusadores, e não os abusados. Não. Então, mas esse projeto de lei é anterior e dispõe sobre a mesma coisa. O que eu estou arguindo é uma possível anexação, deputado Luiz Paulo. O projeto, assiste razão, deputado Luiz Paulo, assim, o projeto de lei é truncado. Na verdade, ele faz menção depois, por isso que a emenda... foi aproveitada a emenda 2, porque depois ele faz menção no artigo 3º o que deverá constar nesse cadastro aberto ao público, que na verdade é exatamente o que o deputado Cozzolino fala, as informações do agressor. Mas, de qualquer forma, além de ser muito truncado o texto, me parece ter uma prejudicabilidade em razão do PL que tramita na casa de autoria do deputado Canela. Diante dessa confusão de anexação, né? Eu vou pedir vou retirar de pauta para a gente analisar a anexação e rever mais minuciosamente o texto. Ao ler o artigo 3º, gera dúvida. Piora a emenda do que o soneto. Ele gera dúvida. Ora, idade do cadastrado e da vítima, circunstância local onde o crime foi praticado, grau de parentesco, está nominando a vítima. Está nominando. Bem, a Marruda 21 foi retirado de pauta. Foi Vossa Excelência que pediu para retirar, deputado Miguel? Sim, eu pedi e rapidamente esclareço, eu mandei um texto para Vossa Excelência também, para o doutor Fernando, o seguinte, o projeto original, a ideia é muito simples, todo mundo sabe o bordão, se beber não dirija, esse bordão já está consagrado. Eu me inspirei num caso de um agente público que ingeriu álcool, estava visivelmente alterado, usou a arma e fez uma lambança qualquer. Então se beber, não ande armado. É um princípio semelhante ao se beber, não dirija, se beber, não ande armado. Agora, o projeto realmente, ele extrapola, porque ele acaba estabelecendo uma quantidade de inquéritos, processos, multas, etc. E Vossa Excelência, no parecer, acabou suprimindo o que era excessivo junto com o que era bom. Então eu fiz uma contraproposta para vocês analisarem com mais calma, para tirar tudo aquilo que é punição excessiva e manter apenas o princípio, que é um princípio corretíssimo. Né? Se beber, não porte arma, só faltava essa. Então, é para retirar por uma para vocês, mas nem sou eu que estou pedindo, é para vocês analisarem a sugestão e retirarem os excessos, mas não desfigurarem completamente, que o projeto acabou virando como aquela música, uma tábua de tiro ao Álvaro. Uma tábua de tiro ao Álvaro, tal a quantidade de dardos detonantes. Seguindo a orientação do deputado Amorim, seguindo a orientação do deputado Carlos Mink, eu jamais uso arma. Porque bebe sempre, porque não bebe nunca. Aí o senhor insira como quiser. Eu jamais uso arma. Bem, então, retirar de pauta o 21. Vamos ao 22 da pauta, projeto de lei 2101 de 23, de autoria do deputado Alan Lopes, que dispõe sobre a utilização de veículos destinados ao transporte escolar durante os finais de semana, feriados e férias escolares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Presidente, para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink, que discussão? É uma questão técnica, então peço também apoio às assessorias aqui. O que acontece? Ele diz, no parágrafo 2º do primeiro, quais seriam as outras finalidades que poderia se usar quando não estava usando o transporte escolar. Então começa, transporte de turista, etc, etc. Então o que acontece? Algumas dessas formas, presidente Rodrigo Amorim, tem normas próprias. Por exemplo, para transportar turista, tem normas específicas em relação a isso. E a questão é que quando você pega o transporte escolar
A ideia até é muito boa. Onde ele está, digamos assim, ocioso, usar para outra coisa, a ideia não está mal vista. Mas o problema é que alguns desses transportes aqui podem ter outras regras diferentes que não são cumpridas pelo transporte escolar. Então, esse é que é o meu ponto. Se a gente não deveria, por exemplo, excluir do parágrafo 2 do primeiro alguns que tenham outras determinações diferentes ou mais rigorosas do que o transporte escolar. Seria essa a minha dúvida. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Érica. Para discutir em seguida, presidente. Deputado Cozzolino inscrito também. Acrescentando, né, a questão da parte técnica também, eu menciono aqui que a Constituição Federal de 88, que estabelece que a competência para legislar sobre o trânsito é da União, quando no artigo 22, inciso 11, ele determina no artigo 22, compete privamente à União legislar sobre trânsito e transporte. E também fala no Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre as regras para transporte de alunos conforme o artigo 136 e 137. Vou ler o artigo 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidades executivos do trânsito dos estados e do Distrito Federal, exigindo para tanto. Aí ele lista as coisas que precisa. Então, abrindo aqui já um voto divergente pela inconstitucionalidade, pelo que aqui expus. Deputado Cozzolino. Senhor presidente, diferente da deputada Élica, eu não entendo que o projeto esteja legislando sobre trânsito, porque a legislação sobre trânsito é a legislação abrangente sobre transporte, mas sobre todos os veículos, sobre regulamentação de veículos, chassi, características. No caso, o que o deputado Alan Lopes pretende não é alterar as regras do trânsito, mas dar uma destinação, uma finalidade a bens públicos ou à frota da educação, que serve à Secretaria de Estado de Educação. Então, no meu entendimento, a matéria versa sobre direito administrativo. E o deputado Alan Lopes também foi muito feliz na sua proposição, porque é muito comum na administração pública que os transportes, os meios de transporte, os ônibus escolares, eles sofram limitações. Também não é incomum que alguns agentes públicos sejam responsabilizados por ceder esses veículos a algumas atividades. Por exemplo, existe dúvida do administrador público se ele pode destinar um ônibus escolar a levar crianças a passeios culturais ou se esses ônibus apenas podem servir ao transporte eminentemente escolar, de casa para a escola, da escola para casa. E isso é uma dificuldade que os administradores públicos enfrentam, mas existem várias outras atividades, além, obviamente, da frequência às escolas, que é inerente ao desenvolvimento do ensino básico. Portanto, também há atribuição na função de educação do Estado e que pode dispor desses recursos orçamentários. Então, eu entendo, né, que é plausível a proposição do deputado Alan Lopes. Acho que dá segurança jurídica e abrange, mas eu tenho algumas ressalvas ao projeto. Por exemplo, eu não acho que essa autorização venha por meio da Agência Reguladora de Transporte, que regula serviço concedido de transporte. Por exemplo, as barcas, o metrô, as rodovias do Estado, que são concedidas e pedagiadas. Essa não é uma atribuição da AGETRANSP. E também, eu acho que, no meu entendimento, no parágrafo 2º do artigo 1º, algumas finalidades não estão adstritas ao que a Constituição da República prevê como investimento em manutenção e desenvolvimento do ensino. Por exemplo, transporte de turistas.
e realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos e outros similares. Essas finalidades, elas, no meu entender, elas não contribuem para a finalidade constitucional dos investimentos em educação. Então, eu gostaria de pedir vista do projeto, porque eu acho que a iniciativa do deputado Alan Lopes é uma iniciativa boa, mas que merece, com todo respeito, alguns reparos para que seja aprimorada. Presidente, só fazer uma observação. Eu queria... Serafini, deputado Luiz Paulo e deputado Mink. Presidente, na verdade, só para contribuir com o deputado Cozzolino, que levantou questões muito pertinentes, minha primeira impressão do projeto, inclusive, me assustou, porque, como o deputado Cozzolino destacou, a gente sabe que o transporte escolar ele só pode ser utilizado para atividades relacionadas ao desenvolvimento do ensino, e aí tem um debate sobre o quão você pode ampliar esse conceito. Só que a gente, lendo aqui o artigo 2º, o deputado, né, coloca com clareza que ele não está falando de transporte escolar pertencente ao setor público. Então, qual é o objetivo do presente projeto? É importante ter claro. É que quem tem van escolar privada, que é cadastrada, possa usar essa van para outras finalidades. Possa usar essa van para transporte de turista, etc, etc, etc. Então, isso não vai ter impacto no transporte escolar da administração pública. E aí o que cabe? Eu acho que cabe essa outra questão muito pertinente que o deputado Cozzolino também levantou, que é o quê? Quem faz esse cadastro? Eu confesso que eu não sei. Eu sei que a AGETRANSP não deve ser. Eu não sei se é o DETRO aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem esse órgão que tem algumas finalidades, mas não deve ser a AGETRANSP. Então, acho que o pedido de vista do deputado Cozzolino é importante, mas só queria contribuir, que eu acho que tem que observar essa questão de qual é o órgão regulador e se as exigências são as mesmas. Eu acredito que as do transporte escolar sejam exigências mais severas. E aí, nesse caso, a dispensa de cadastro talvez faça sentido. Mas aí teria que dar uma olhada se as exigências são similares ou se a do transporte escolar é mais severa. E aí, de repente, tem um artigo sobre isso destacando que, né, porque não, como ele vai usar o transporte escolar, ele tem que usar, né, dispensando de outros tipos de averiguação e vistoria, ele teria que manter, então, as normas de segurança do transporte para o qual ele é credenciado, que é o transporte escolar. Então, só contribuir com o deputado Cozzolino, que pediu vistas, levantando essas questões. Deputado Luiz Paulo. Presidente, o deputado Serafini abordou as duas questões que eu ia levantar. Primeiro, deputado Cozzolino, toda a sua dissertação está correta sobre as múltiplas utilizações e que também não se trata de código de trânsito. Tem nada a ver com código de trânsito. Nada. Então, não é inconstitucional. De dois, é que realmente o autor diz claramente que não se trata de próprios estaduais, né? Não são veículos estaduais. Até porque a grande maioria do transporte escolar na rede pública é de terceirizados. E sendo terceirizado, se é sábado, domingo ou feriado, mesmo que o carro do cidadão esteja com uma faixa amarela, nada impede dele sair com a família e nas cachoeiras de Magé se banhar. Nada impede. Ele é proprietário do carro. Ele tem liberdade de ir e vir. Então, nesse sentido, o deputado Alan está correto. Mas também tem sentido o que disse Vossa Excelência, que a agência reguladora ela tem que regular, nesse caso específico, transportes concedidos. Claro que toda concessão tem um contrato, né? Mas uma mera terceirização, ela não tem que ser fiscalizada pela agência reguladora. Tem razão, Vossa Excelência. Tem toda a razão. Então, eu acho que o pedido de vista é absolutamente oportuno, o projeto é constitucional, mas precisa mudar esse artigo 1º mesmo, como Vossa Excelência pretende. Na realidade, aproveito o ensejo também, porque a discussão é legítima e o que eu também tinha analisado igual o deputado Cozzolino, ele também se aplica ao administrador público, que tem
algumas vezes, não é a maioria das vezes, mas tem frota própria. E aí... Mas ele está exceptuando. Pois é, mas já que está legislando sobre o transporte escolar, Está exceptuando. talvez fosse pertinente colocar um artigo dizendo que o gestor da educação poderá usar nas seguintes condições. Porque, de fato, eu lembro um caso, se não me engano, no município de Casimiro de Abreu, que tem frota própria, e aí havia uma grande dúvida ali se poderia usar para levar os alunos para passeios e não do deslocamento casa-escola, escola-casa. Foram de Presidente, Deputado sobre isso, Serafini. 26. só contribuir, né? Eu acho que talvez fosse importante a apresentação de um outro projeto, porque a questão do transporte escolar público, ele tem uma regulamentação própria, inclusive porque boa parte da frota ela é adquirida com recursos nacionais, que já tem uma regulamentação nacional, e uma legislação estadual não poderia se chocar com essa frota, com essa regulamentação nacional. Então, tem uma complexidade própria, né, os transportes públicos. Então, eu faria uma sugestão para preservar o espírito do autor. E deixar um separado. Né, que se algum deputado quiser fazer, ou o próprio deputado faça o separado, porque vai trazer para esse projeto uma complexidade que ele hoje não tem. Eu concordo, o deputado Flávio Serafini tem razão sobre a legislação federal, então acho que o mais apropriado é realmente o pedido aqui de vista para poder analisar e ver qual é, de fato, estudar a melhor saída. Tá bom. Eu só queria acrescentar, eu já falei, concordo com tudo. Quando o deputado... Eu ia pedir vista, mas o deputado Cozzolino pediu, eu me sinto amplamente contemplado, até porque é um deputado muito coerente, atencioso aqui. Mas dentro da linha desses pontos todos que ele focou, tem um que seguramente, deputado Serafini, a exigência deve ser mais rigorosa, que esse transporte de procedimento clínico, cirúrgico, etc. Seguramente, nesses casos, deve haver alguma norma que esse veículo deve ter algum tipo de condição ou de equipamento mais rigoroso, mas isso o deputado Cozzolino vai verificar no pedido de vista. Isso é porque no interior, Mick, é muito comum as prefeituras e ter contratação de serviço para trazer o pessoal para o hospital aqui na região metropolitana. Né? Principalmente para o INCA, tratamento permanente. Bem, então, projeto com vista para o deputado Vinícius Cozzolino. 23 da pauta, projeto de lei 2927 de 24, de autoria do deputado Tiago Rangel, que institui a obrigatoriedade de disponibilização de meios eletrônicos, incluindo débito e crédito em cartões bancários, pagamento via QR Code e utilização do sistema PIX-NFC para acesso aos serviços de transporte público intermunicipal, como ônibus, trem, barcas e transportes alternativos no estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Érica Takimoto. Presidente, queria só chamar a atenção que há em tramitação na Casa diversos projetos de lei que tratam de temas relacionados com a proposta aqui analisada nesse PL. Tem o PL número 3642, de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias ou permissionárias de transporte terrestre, fluvial ou marítimo em disponibilizar aos usuários o pagamento das taxas inerentes aos seus serviços por intermédio de cartão de débito ou crédito proveniente de qualquer instituição bancária. Esse de autoria do deputado Marcelo Dino. Tem o PL número 4556 de 2021, que assegura o pagamento da tarifa de serviço no transporte público aquaviário e ferroviário com cartão de débito ou crédito via aproximação no estado do Rio de Janeiro, da autoria de Vossa Excelência, do presidente deputado Rodrigo Amorim. Tem o PL número 956 de 2023, do deputado Rosenberg Reis, que determina a disponibilização de pagamento via PIX, pagamentos instantâneos em todos os modais de transporte público no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Chamando a atenção para esses PLs em tramitação na Casa, presidente. Vamos observar, deputada Érica. Então, é prudente retirar de pauta para a gente analisar uma possível prejudicabilidade. 24 da pauta, projeto de lei 2987 de 24, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre normas para a promoção e acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, na adoção de rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT, em edifícios públicos ou de uso coletivo. Parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Olha só. O nosso Fred Pacheco, ele está querendo proteger a acessibilidade. E é
perfeito. Mas tem algumas contradições. Se observar, muitas vezes, prédios no centro da cidade têm saída de fogo por escada externa metálica. Não tem saída, não tem como você ter acessibilidade para uma fuga dessa. Você está entendendo? Tem determinadas rotas de fuga que não tem como... Você está num prédio de 30 andares, está queimando o 12º, 13º. Se você não tiver fuga de helicóptero por cima ou uma escada fora da rota do incêndio, e aí não tem acessibilidade, né? Então, tem que ter um certo cuidado com isso, porque senão vai entrar em confronto com outros dispositivos legais. Eu entendo que o ideal seria, mas nem sempre é pertinente. Nem sempre é pertinente. Deputado Fred. O deputado Luiz Paulo tem muita razão no que está dizendo, porque em muitos momentos a gente pensa de maneira ideológica e até utópica. Porque eu participei, inclusive, deputado, de um seminário, inclusive, envolvendo condomínios, síndicos, falando sobre acessibilidade. E a preocupação é sobre... Haviam duas vertentes. Primeiro, a adaptação dos prédios antigos, porque antigamente ninguém se preocupava com isso. Essa é a grande verdade. E hoje uma necessidade, como eu disse, de adaptar os ambientes. Minha concepção é muito clara, adaptação é jeitinho. As pessoas precisam entender isso de uma vez por todas. Inclusão não é adaptação. Inclusão é você possibilitar que qualquer ambiente seja acessível para qualquer pessoa. Então, quando se adapta, você exclui de maneira... Você cria um caminho adaptado para um processo que não deve ser assim. Ele deve ser absolutamente, como eu disse, acessível para todo mundo. Os novos projetos, já há uma preocupação, não com todas as empresas, mas já há uma preocupação em tornar o ambiente transitável e pensado para a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, como eu disse, porque os idosos têm mobilidade reduzida. Então, é preciso entender de uma vez por todas que toda a escada tem que ter um corrimão. Ou todo local de acessibilidade, desde a entrada até a saída do prédio, precisa ser, de fato, ter as suas condições para que a pessoa, qualquer pessoa, ou um visitante, por exemplo, possa entrar e sair com tranquilidade, autonomia e independência. E não fique necessitado ali, por exemplo, de um vigilante pegar a sua cadeira de rodas ou, enfim, sair descendo, podendo causar um outro acidente ainda. Então, aqui, nesse projeto de lei, a ideia é criar um ambiente que force, literalmente, o poder público a pensar nessa situação. A gente precisa pensar nisso. A população, a pessoa com deficiência hoje, ela está entendendo a sua necessidade de inclusão, o tratamento inclui, cada vez mais as pessoas estão entendendo essa necessidade, os pais incluindo seus filhos num processo educacional, um processo que ajuda a pessoa com deficiência e com limitação, qual seja, a entrar na sociedade de maneira efetiva. Portanto, quando a gente cria esse ambiente obrigatório ao poder público, eu digo que você cria o problema para que a gente possa também dar a solução. Então, a gente precisa pensar nessa solução hoje. E eu entendo, Vossa Excelência está certo, é utópico dizer que todos estão preparados, que isso não vai dar, e não vai dar certo. Mas a minha intenção agora é criar o caos para a gente criar a solução para o caos. Então, o meu intuito, como eu disse, é pedir que esse projeto ele avance. Claro, as emendas vão acontecer também em plenário, mas, creia, a minha intenção foi exatamente desacomodar o poder público nesse sentido, dizendo a gente precisa pensar nisso e mais. Não só pensar, mas fazer, de uma vez por todas, um ambiente que seja de verdade inclusivo. Deputado, olha só. Se o senhor ler lá no artigo 43A, o senhor escreveu deverá haver obrigatoriamente. Porque, veja só, são duas questões. Quando Vossa Excelência levanta a hipótese
com a tecnologia de informação, todos os novos edifícios inteligentes estejam com uma capacidade de proporcionar acessibilidade ampla, geral e restrita, eu acho um desafio importante. Usar todo esse aparato tecnológico a favor de quem tem deficiência de mobilidade. Mas se você pegar o conjunto dos edifícios já edificados, fica muito difícil. Fica muito difícil. Porque teria um custo tão extraordinário que ficaria inviável. E o senhor se depara diariamente, eu sou até mais que eu, aliás, eu mais que o senhor, porque o senhor não tem nenhuma dificuldade de mobilidade e eu já começo a tê-lo, né? Eu fico imaginando todos os lugares que eu vou, que eu tenho que encarar escadas, né? Eu fico pensando se tinha a situação de ter rampa, ter um elevadorzinho, etc, etc. Não para hoje, né, mas para daqui a alguns anos, né? E muitos é impossível, ficaria inviável. Quer dizer, eu acho que não é uma utopia, é pensar num futuro. E o senhor está colocando que é o prédio público e o prédio privado. E aí, nesse sentido, é mexer profundamente, e é importante que aconteça, nas legislações urbanísticas municipais, né, para que esse tipo de questão seja contemplado. Só, por exemplo, não sei se já viu uma cartilinha para idoso, uma questão tão simples, nos banheiros, ter 2 barras para você segurar. Quantos banheiros você toma banho e não tem barra nenhuma? E esses tombos no banheiro são terríveis. Causam depois mortes, muitas. Tapetes no meio da sala, para idoso tropeçar e criança, é uma festa. Já há indicadores que esse tipo de acidente já está matando mais do que infarto nos idosos. Então, o tema... Guinaldo Raiol morreu semana passada. O tema é absolutamente relevante. Recentemente, o presidente da República caiu no banheiro cortando a unha do pé. Deu um noticiário, né? Ele fez uma fratura séria na cabeça, né? No crânio, atrás do crânio. Porque seguramente não tinha algo para ele se segurar e o exercício levou o banco a tombar. Então, a questão é, ou seja, até no ambiente doméstico, as pessoas têm que ser disciplinadas a se adaptarem a essa questão da acessibilidade. E, evidentemente, nas construções também. Agora, é só fazer essa modulação do que está. O senhor veja aqui na Assembleia Legislativa. Se der um pane no elevador, só tem escada. Né? Só tem escada. E como é que faz? Não tem muito o que fazer, né? Então, é só essa ponderação, mas eu acho justo, a gente tem que pensar, porque esse é o dado de realidade, né? A gente vai chegar rapidamente a uma idade esperada de vida média de 86 anos, né? E essa é uma condição sine qua non, é a mobilidade. É só... Bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 25 da pauta, projeto de lei 4022-24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dá nova denominação Colégio Estadual Mário Cavalcante, que passa a ser denominado Colégio Estadual Cenoura Bravanel. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, para discutir. Para Deputado discutir, Luiz Paulo, deputado porque... Mink e deputada Érica. Presidente, eu, por acaso, fui criado no Engenho de Dentro, na Chave de Ouro. E o senhor também é suburbano como eu, deve conhecer lá a Rua Mário Cavalcante.
Eu queria ver se o senhor não conciliava a sua proposta com o nome tradicional da escola, Amário Cavalcante, que não é no Engenho de Dentro, né? Mas botar Amário Cavalcante / Senhor Abramavel, mas não trocar o nome. Na verdade, já trocou o nome por decreto. Na realidade, eu só estou transformando em lei o que considero que não poderia ser por decreto, em tese. Quem trocou por decreto? O governador. Pois é, mas não deveria também. Ele deveria conciliar como a gente tem feito aqui. Porque é uma mudança muito drástica. E também fica parecendo o seguinte. Bom, se era Amário Cavalcante, como ele está morto há muito tempo, ele perdeu o mérito, vão dar o nome a um morto mais recente. E aí a gente não está preservando também a nossa memória, a nossa história, etc. Agora, conciliar é melhor. Escola Amário Cavalcante / Senhor Abramavel. Eu não me oponho, não. Pode ser. Sim. O Excelência concordou? Concordo. Pode. Então, Deputado Fred inclusive, pode incorporar o parecer, botando um barra e alterando a emenda também. O parecer já é pela constitucionalidade com emendas. me permite Senhor rapidamente, presidente, quero me inscrever para discutir. na linha do deputado Luiz Paulo, e saudando essa sua consideração conciliatória. Eu sou ponderado, deputado Mink. Tem gente, eu sei que é, a maioria acha que não. Não, Mas Vossa Excelência dá Mink, argumentos fora da CCJ. Mink, A CCJ é são as sempre vozes da ponderada. oposição. É no resto dos ambientes. Mink, olha só, você não pode me destituir daquilo que eu já lancei há muito tempo. Deputado Rodrigo Amorim, na pessoa física, é ótimo. O grave problema é na jurídica. Mas deixa eu rapidamente complementar o que disse o Luiz Paulo, saudando a conciliação. O que eu ia levantar, como eu moro ao lado desse colégio, já fiz N manifestações lá, eu conheço Pensei lá... que o senhor tinha estudado. Não estudei na aplicação da Lagoa, da UFRJ. O que é que acontece? Lá, o colégio é tombado e o nome Amário Cavalcante está no cimento, no concreto, gravado lá. Então, haveria até uma dificuldade, que você não pode, pelo tombamento, tirar lá o concreto. Mas dentro dessa sua posição de acatar o que sugere o deputado Luiz Paulo, a minha observação perderia sentido, porque você não precisaria de remover com uma britadeira específica o nome Amário Cavalcante, que está cravado no concreto lá. Então, aí resolveu tudo. E resolve, inclusive, o decreto, que aí a lei passa por cima do decreto. É mais forte. Presidente. Eu até tinha entrado em relação ao decreto, entrei com PDL para cancelar o decreto, mas agora resolveu tudo, eu vou até retirar meu PDL. Deputado Serafim. Presidente, eu acho que esse acordo preserva o que era uma preocupação, acho que de todos nós, que era o nome, né, do porque o colégio, esse colégio especial, ele é tombado, né, pelo IFAM, não o nome não é tombado, mas o colégio é um colégio tradicional, tem uma identidade histórica muito forte, e aí o governo vai e muda por decreto, é uma coisa assim que eu acho que é pouco sensível, né? Além de ser uma homenagem a um jurista, uma pessoa que teve uma importância também na história do Brasil, a comunidade escolar ficou muito incomodada. Não que não goste do Silvio Santos, é porque você já tem uma identidade, então o ideal nesse caso, inclusive, era a Secretaria de Educação criar uma escola e homenagear o Silvio Santos. Poderia ser, inclusive... Não, no caso foi essa porque ele estudou lá, né? Ele estudou? Estudou. Isso é que eu não tinha conseguido perceber. Entendi. Aí, Diferente nesse caso, faz um sentido. Diferente de outras homenagens que não tem muito sentido, essa era o que eu ia falar. Essa teria sentido, tem sentido. Mas acho que resolve. Na verdade, o intuito da lei era só não só homenagear e tal, mas... Saudar esse grande entendimento. Mas era resolver o decreto, entendeu? Porque o decreto mudou a fórceps. Eu estou até pensando no futuro, né? Porque não poderia ser feito isso, mas foi, né? Botaram meu nome na sala da Comissão de Constituição e Justiça lá do prédio velho. Erradamente, né? Porque eu ainda estou vivo. Aí eu fico pensando no futuro,
uma Alguém proposta... extirpar o... E não se meu nome aposentou, e bota Vinícius Cosolino. Deputado, e não se aposentou. Está vivo e não se aposentou. Não, mas tá errado. Por isso que eu estou dizendo que está errado por muitas Duplamente coisas. errado. Duplamente. Mas Vossa Excelência merece. Muito obrigado. A placa já está lá, não? Nunca foi instalado. Tem que colocar, pô. Tem que colocar. Vamos providenciar isso. Tá. Bem, então, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o novo parecer do deputado Fred Pacheco. Está se aguardando eu tocar para eu subir. 26 da pauta. Projeto de lei 1360 de 23, de autoria do deputado Ottoni de Paula Pai. Determina a realização de inspeção e contenção de encostas no estado do Rio de Janeiro. Parecer do deputado Luiz Paulo. É porque, na verdade, né, senhor presidente, a proposta ela é justíssima, mas isso é invasão de competência do Poder Executivo. Só o Poder Executivo pode criar órgãos, não nós criamos órgãos do Poder Executivo. Mas, além do mais, tinha outro projeto tratando desse tema. Aí eu optei por dar pela anexação, que é o projeto até do Guilherme Delaroli. Fomos avisados, inclusive, pela assessoria do mesmo. Então, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Qual a anexação? Então. Não, eu estou no 25, cara. 26 da pauta é esse do... Ah, 27. o deputado mudou o parecer para anexação. Isso. Então, só para deixar ciente que não é o mesmo parecer que está na pauta, tá? A gente está votando, então, o parecer pela anexação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a anexação. 27 da pauta. Projeto de lei 3187-24, de autoria da deputada Marina, do MST, que institui o programa de acompanhamento psicológico às mulheres vítimas de violência política de gênero no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Guilherme Delaroli. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Eu vou discutir a matéria, vou trazer aqui a baila, também um outro projeto da deputada Tia Ju, foi suscitado por ela, de uma prejudicabilidade em razão da lei, que já é lei a 8.621 de 19, que institui o Estatuto da Mulher Parlamentar e ocupante de cargo em emprego público no Estado do Rio de Janeiro, que foi discutido aqui, e tem no artigo 1 a instituição de mecanismos de prevenção, cuidados e responsabilização contra atos. Eu Tô já tinha levantando o até... que foi suscitado. eu eu já tenho tinha obrigação até- de dizer aquilo que foi suscitado pela colega. E a gente discute, deputado Delaroli. Eu tinha até alterado aqui a caneta, meu parecer, pela prejudicabilidade, devido a essa lei 8621. Mas ela não fala, eu acho, de psicológico, do acompanhamento, de apoio. Não. Eu, até por uma... Porém- Seguir a inteligência aqui da deputada e respeitar todo o empenho que foi a discussão dessa lei da deputada Tia Ju e depois a consequente votação aqui com várias colegas da casa disputando o espaço, eu Vamos fazer o seguinte, Compreendo, vou mas- trocar o parecer. pela Prejudicabilidade. prejudicabilidade em razão da 8.621. Olha só, eu vou divergir. Por que, senhor presidente? Olha só. A ementa institui o Estatuto da Mulher Parlamentar, Sim. e ocupante de cargo ou emprego público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Esse é para O todas. PL as aqui mulheres. institui programa de acompanhamento psicológico às mulheres amplas, gerais e restritas, É muito vítimas, mais etc, Verdade. etc. O escopo é outro, tem razão. Não tem prejudicabilidade, só me Concordo. perdoe. O problema é que o tipo penal violência política de gênero é só para quem ocupa cargo público. Esse é o tipo penal. Só pode ser sujeito à violência política de gênero quem ocupa cargo público. Inclusive, no tipo penal diz claramente que é impedir, criar obstáculo, atrapalhar o Sim, desempenho, o mas- exercício da mas função aqui, pública. Aqui está falando em acompanhamento psicológico, não está falando em Código Penal. Posso pedir vista, presidente? Fala, no projeto fala, mas o que eu digo é o seguinte, ó. Ele fala de cuidado. Na verdade, o projeto original, que é o que institui aqui a Procuradoria da Mulher da Casa, fala de mecanismos de prevenção, cuidados, aí seria aqui uma questão semântica, de trocar o cuidados pelo acompanhamento.
Mas, na verdade, o intuito da lei é o mesmo, sendo que essa lei da mulher parlamentar, da Procuradoria, foi algo de vanguarda, foi um projeto que demorou 2 anos sendo discutido, rediscutido, Foi muito depois importante. uma votação. Me parece um desprestígio com a deputada Tia Ju e com as demais colegas da legislatura passada, um projeto de lei. Vossa Excelência me permite, Sim, ao pedir simplifica o vista, processo, tentar entendeu? fazer de tal maneira que ele seja específico e não colida com aquilo que a gente já aprovou da Tia Ju. Então, eu pediria a vista para tentar salvar dessa maneira, e especificando realmente o que tem de diferente, para não insistir em algo, como Vossa Excelência disse com propriedade, foi amplamente discutido, foi vanguarda, foi importante. Então, ver o que está além disso, como disse o deputado Luiz Paulo, E, assim, e tentar se me salvar permite dessa uma pequena forma. parte, olha, o projeto apresentado pela deputada Mariana do MST é tão contraditório que ele coloca de forma ampla as mulheres em geral, quando, na verdade, o tipo penal que ele faz menção é específico. E o próprio parágrafo 2º do artigo 1º fala violência sofrida durante o processo eleitoral, quanto durante a atuação em cargos públicos, eletivos ou não. Ou seja, é vinculado à atuação, não são para todas as mulheres. Presidente. Não, são para todas as mulheres, mas esse artigo Que aí, atua. no parecer, tem que ser suprimido. Porque, Essa é a ideia, porque suprimir o que a tem de mulher conjunto. parlamentar não chega a 1/1000º do total das mulheres que são vítimas de violência. Pô. Não, violência política. O tipo é só para violência política. Sim, O mas tipo penal que criou a violência política, ele é claro em dizer que somente podem ser vítimas de violência política mulheres na função parlamentar para cargos eletivos ou mulheres em cargo ou Mas, emprego presidente, público. só me nesse meu perdoe, mas pedido não. de vista, Isso- eu só- vou tentar... Pera mim, Desculpa, pera tá mim. bom, eu te deixo. Olha só, eu participei desta CPI, presidida pela deputada Marta Rocha, com a Tia Ju, com a Dani Monteiro, enfim, com a deputada Índia Armelau. Eu era até o único homem da CPI. Estava na cota, estava na cota. Uma mulher, quando é candidata, ela é objeto de violência política. E raramente ela é eleita, até porque só 15% dos parlamentos são do sexo feminino. Né? E ela foi objeto de violência política no processo eleitoral. E muitas vezes, mesmo fora do processo eleitoral, a mulher pode estar inserida na política, ser filiada, etc., etc., está sofrendo violência política, sem estar com um mandato em si. Uma ex-parlamentar perde o mandato, está sendo objeto de violência política. Então, a questão não é só o exercício do mandato. Senhor presidente. Olha só, eu ainda não... Só para concluir aqui, na Câmara, no site da Câmara Legislativa, diz o seguinte: a violência política de gênero pode ser caracterizada como todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político, impedir ou restringir seu acesso ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. As mulheres podem sofrer violência política quando concorrem já eleitas e durante o mandato. Então, pode também, mas não somente. Na hora que concorrendo, ela não tem mandato. E depois que perde, também. Então, eu insisto no meu pedido de vista, se Vossa Excelência me conceder por uma única sessão. Lógico. Tentando diferenciar uma coisa da outra, Na verdade, preservando o que a gente já aprovou de na lei verdade, é só a e vendo o que preservação tem da a lei. mais. Podia ser isso que o deputado Luiz Paulo falou agora. Em outros casos que essa história não preveja. Senhor presidente, eu solicito vista conjunta. Tá. Na verdade, só para Eu quero deixar dizer claro que que eu a minha fico muito discussão, honrado com a vossa companhia nessa vista a conjunta. minha discussão não é Vou nem, providenciar um não é nem ambiente isso. musical adequado. a discussão não é nem sobre o mérito, não. É sobre só a preservação do esforço da lei anterior, entendeu? Não é sobre o mérito da questão ou querer tipificar ou não tipificar, é só sobre o esforço da lei anterior. Deputado Rodrigo Amorim, presidente, depois desse assédio que eu acabei de sofrer, pelo deputado Mink,
Eu me sinto... Não, mas não é de gênero. Talvez ele sirva o surubim nesse momento, para acompanhar. É uma... Apimentado. Né? Tem que instituir quem for o novo relator. Na praia de Abricó. Bota o assédio político. Na praia de Abricó, por exemplo. Bota o assédio político. Adequado. Depois da aprovação da lei dos peladões. O deputado Cozzolino vai ser o primeiro cliente dessa lei aqui. Vai pedir auxílio psicológico. Deputado Mink, eu vou esclarecer a Vossa Excelência que o pedido de vista conjunta é porque quando eu peço vista, eu me obrigo a estudar a matéria. Apenas por isso. Vossa Excelência é um estudioso de tudo, pedindo ou não vista. Isso é reconhecido por essa comissão fartamente. Bem, projeto 27, então, da pauta com vista conjunta. 28 da pauta, projeto de lei 4132 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que cria o programa Laço Amarelo para cães que precisam de espaço. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projetos de relatoria da deputada Elika Takimoto, 29 da pauta, projeto de lei 892 de 2023, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui a campanha de prevenção e conscientização sobre o uso de cigarros eletrônicos por crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Elika Takimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 30 da pauta. Projeto de lei 2710 de 23, de autoria da deputada Marta Rocha, que proíbe a utilização de estabelecimentos públicos e privados de filas de espera intercaladas em detrimento da prioridade no atendimento da pessoa idosa. Para aparecer, a deputada Elika Takimoto. Constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 31 da pauta, projeto de lei 2874 de 24, de autoria da deputada Marta Rocha, que estabelece a prioridade na remoção de pacientes para hospitais do estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Elika Takimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 32 da pauta, projeto de lei 4256 de 21, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a criação da política estadual de estímulo à permanência no meio rural no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 33 da pauta, projeto de lei 3369 de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Promoção da Campanha de Doação de Cabelo Humano para a confecção de perucas destinada à pessoa portadora de neoplasia maligna, a ser comemorado anualmente no dia 27 de novembro. Para aparecer, deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, para a felicidade do deputado Rosenberg Reis, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Presidente. Deputado Carlos Mink. Eu estava querendo, em vista que, inclusive, na CCJ, nós temos vários deputados, que eu me incluo, que têm deficiência capilar. Deficiência capilar. Vários. Eu diria até que, além do deputado Fred, deputado João, eu me incluo também com as minhas encostas desmatadas, carecendo de reflorestamento. Tem um aspecto aqui importante, que a gente já discutiu na semana anterior. Existe uma lei, já é lei, é 7771, de 6 de novembro de 2017, de autoria do deputado Rafael Pisciani, que institui a Semana Estadual, e aí o mesmo texto. Semana Estadual de Incentivo à Doação de Cabelos e tal. E são a semana que não consta o dia. A gente, na semana passada, considerou que mesmo com a diferença de semana para dia, há uma prejudicabilidade porque afronta o objeto. É verdade, mencionado. nós estabelecemos norma, inclusive. O deputado Cozzolino bem destacou aqui com a assessoria a existência da lei, mas, de fato, também destacou que um é dia e outra é semana. Mas aí, seguindo a inteligência do que a gente já decidiu aqui anteriormente, acaba atrapalhando a homenagem que o legislador original quis fazer, ainda mais sendo um dia discrepante. Presidente, uma dúvida. No caso da semana passada, eu não tenho essa recordação, era um projeto que estava tramitando ou era um projeto que já era uma lei? Eram dois tramitando. É porque acho que nesse caso é diferente, né? Não era lei? Era uma lei. Era lei, porque, era lei também. Na verdade, se a gente pensa tramitando, o objeto realmente da tramitação é muito semelhante, que é incluir no calendário a sua homenagem, por mais que não seja dia
e o outro seja semana, né? Quando é lei, eu confesso que me parece um pouco diferente. Mas se a gente já consolidou um Eu entendimento... acho que a gente consolidou esse se a gente entendimento. já consolidou um entendimento... Consolidou. Todos concordam? Então, Vossa Excelência aceita trocar, então, em Presidente. respeito ao... Trocar pela anexação? Não, pela prejudicabilidade, porque um já é lei. O que Já é prejudica lei. já é lei. É porque eu tô olhando aqui, tentando salvar, por isso que... Mas... Só se for o dia para o meio da semana, talvez. Mas aí eu não sei exatamente qual é o que levou a fazer essa semana. Pois é, Se é uma semana eu vou aleatória. pedir para retirar de pauta. Tá bom, então Melhor. retirar de pauta. 34 da pauta, projeto de lei 3416 de 24, de autoria do deputado Munir Neto, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da conscientização sobre acolhimento institucional e familiar de crianças e adolescentes. O parecer foi alterado pelo relator, deputado Cozzolino, né? Senhor presidente, o parecer novo, retificado, é pela prejudicabilidade, considerando a lei número 9.957, de 5 de janeiro de 2023, que também institui o dia da conscientização sobre acolhimento familiar. Perfeito. Então, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o novo parecer. Submeto ao plenário a possibilidade de votação em bloco das inconstitucionalidades, anexações e prejudicabilidades. Os senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão. Aprovado. Vou passar então ao bloco da inconstitucionalidade, que vai do 35 ao 41, depois do 43 ao 47, porque o 42 foi retirado de pauta, e depois do 49 ao 55, porque o 48 foi retirado de pauta. Em discussão, aqueles que queiram discutir. Presidente, para discutir. Eu gostaria de retirar desse bloco, presidente, o 43, que a gente tem inclusive um PL de autoria de Vossa Excelência, que é similar e que a gente conseguiu avançar no entendimento da constitucionalidade. É o projeto de lei 1834 de 2020. Eu entendo que a gente pode ter que fazer adequações, né, porque se tratam de concessões, mas Então, que é constitucionalidade. A pedido do deputado Flávio Serafini, vou retirar de pauta o 43 do bloco. O deputado Carlinhos BNH oficiou a mesa, a secretaria aqui da CCJ, para que a gente possa retirar quais? O 46 e o 54. Então, os projetos são do 35 ao 41, depois do 44 e o 47 menos o 46, e do 49 ao 55 menos o 44 foi retirado, 54 foi retirado pelo deputado Carlinhos BNH. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Depois, os projetos de anexação. É o 56, o 58, o 59, o 63, 64 e 65. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Presidente, tem um projeto número 57, é o PL 1706 de 2023, de autoria do deputado Yuri, que incentiva a criação de incubadoras de empreendimento solidário nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Ele está com uma proposta de prejudicabilidade pela lei número 9848. Mas a lei 9848 ela trata de empreendedorismo. E, na verdade, a economia solidária é um campo de atuação diferente do empreendedorismo, né? Então, a gente tem a compreensão de que não tem essa prejudicabilidade. Mas não é essa lei que ele invoca. É anexação ao projeto 5173. Não, é 9848 mesmo, é. Então eu que estou errado aqui. É uma lei, é a lei do empreendedorismo. Na nossa pauta estava errada, então. Então vamos retirar esse. Então, a pedido do deputado Serafini, está retirado o 57. Tá bom. Repetindo em votação, a anexação, 56, o 58, 59, 63, 64 e 65. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os pareceres, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados.
Agora, o último bloco é o da prejudicabilidade. Apenas os PLs. Itens da pauta 67 e 68, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os pareceres pela prejudicabilidade. Não havendo mais itens nessa pauta. Desculpa. O 60, desculpa. Então, o 60 e o 61, chamo os trabalhos à ordem, para cantar o projeto 60 e o 61. 60 da pauta é projeto de lei 1674 de 23, de autoria da deputada Élica Takimoto, que autoriza o Poder Executivo a considerar a capacitação em língua brasileira de sinais Libras como critério de desempate para concursos públicos e processos seletivos simplificados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emenda em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 61 da pauta, projeto de lei 1958 de 23, da deputada Élica Takimoto, que institui o programa Cardápio Inclusivo para restaurantes, bares, lanchonetes e padarias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Agora sim, não havendo mais itens na pauta, Presidente, deputado Flávio Serafini. eu gostaria de solicitar a inclusão o retorno do projeto 1644-2023, do deputado Jari, que eu havia pedido vistas para verificar uma eventual anexação ao projeto de minha autoria. Mas não, o projeto altera a mesma lei que eu, mas com uma abordagem relacionada a o território. Perfeito. Então, o deputado está com uma audiência pública marcada, inclusive. Já consta aqui que o seu gabinete devolveu ontem, a gente inclui na Isso. próxima semana. E, presidente, eu também fiz uma solicitação de inclusão aí de 2 projetos, queria pedir para Vossa Excelência puder analisar. Encaminhei por ofício. Já fez o ofício? A gente inclui na... Já tem relator designado? Não, não tem relator designado. Eu queria pedir a Vossa Excelência para Designa designar o relator. E coloca na pauta o quanto antes. Presidente, Obrigado. também. Deputado Mink. Eu havia conversado ontem até longamente com Vossa Excelência, também com o procurador Robson, sobre aquele projeto do André Correia relativo à Fundição Progresso. Verdade. Também pedi para incluir. Deputado Mink, Vossa Excelência está funcionando como titular nesse momento. Então, vou designar Vossa Excelência como relator do projeto. Vossa Excelência, a gente tem adotado a prática que os suplentes não são designados na distribuição dos projetos como relatores. Mas Vossa Excelência está funcionando agora como titular, e aí a gente ainda está em sessão. Vou designar Vossa Excelência relator, já com compromisso. Não sei se até semana que vem Vossa Excelência consegue elaborar o parecer. Não, eu conseguirei, se Vossa Excelência me ceder os préstimos do doutor Fernando Amorim para me auxiliar. Na verdade, são 2 semanas, que na próxima não tem. Quarta-feira Tá bom. é ponto facultativo. Mas se Vossa Excelência me ceder parcialmente os préstimos do Vossa doutor Excelência. Fernando, porque esse projeto ele tem um mérito bom, mas ele talvez Se precise Vossa Excelência de algum aproveitar ajuste o ambiente a ser preparado para vistas em conjunto, musical aí Vossa Excelência despacha com o Fernando no mesmo ambiente, na Praia do Abricó. na Praia do Abricó. Então, combinado. Eu aproveito aqui antes de encerrar a sessão, que ontem no Colégio de Líderes a gente discutiu uma questão relacionada a medalhas. Eu sou presidente da Comissão de Normas Internas, mas tenho feito as discussões aqui no âmbito da CCJ, até por fortalecimento da CCJ e por entender que é a comissão, obviamente, mais importante da casa. E é quem tem um condão ali de elaborar mudanças no projeto de resolução, e certamente será uma mudança da resolução no nosso regimento. Sobre a quantidade de títulos, medalhas e homenagens que estão tramitando. O presidente havia sugerido que façamos uma audiência, uma sessão talvez extraordinária ao final desse ano legislativo, para aprovar em bloco a quantidade de medalhas que ainda estão pendentes. Eu fiz de ontem para hoje um levantamento aqui dos deputados que apresentaram. São poucos os que respeitaram o limite de 3. Tem um recorde, e aí eu não vou citar o nome, mas tem recorde de deputado que apresentou 41 medalhas. Deputada que apresentou 39 medalhas. Então é um exagero, obviamente. O limite. Quantas medalhas? 41 e 39 medalhas são os recordistas.
São duas mulheres, na verdade. Presidente, isso banaliza a honraria. Se todo mundo ganha, você pode dar um monte dado de importante. respeitar o regimento. São 3 tira a deputadas importância. mulheres, uma com 36, uma com 39 e uma com 41 medalhas. Generosidade feminina. Então, pode Então, ser depois isso. as pessoas chegam e fazem aquele Mas olhar não tem sentido. suplicante, eu Quantos quero um? tanto uma medalha. Eu me E aí ative a fica regra. irresistível e aquilo é Olha aí. distribuído a rodo. Sem contar o impacto nos cofres públicos, porque tudo isso são medalhas de ouro. A Assembleia vai à falência. Na verdade, deputado Cozoleiro, aí é uma outra questão que a gente precisa também definir, talvez seja aqui. Vossa Excelência não apresentou medalha Tiradentes. Quando? Eu não sei, eu não sei qual é o Esse ano? tempo aqui, esse ano. Não, Vossa Excelência porque- apresentou no ano passado. Apresentei 5 no ano passado. Então, e nenhuma aí, esse ano. Eu teria direito a mais uma esse ano. A questão é o seguinte. Vossa Excelência depois faz algumas proposições de Prêmio Ananelli, Prêmio Baobá, Prêmio Consultor da Paz, que também, seguindo a letra fria do regimento, são 3 honrarias, Não. são títulos. Não, dessas aqui não. Tem umas que são excluídas. Por exemplo, Construtor da Paz e Ananelli são excluídos dos limites. Mas títulos de benemérito, título de cidadão estadual. Desses eu só título- esse eu não apresentei nenhum esse ano. Todos esses estão adstritos aos 3 do limite. Certamente a gente vai fazer alguma adequação para ir um pouquinho a mais e tal na resolução, mas eu já antecipo a discussão aqui na CCJ. Vossa Excelência podia estabelecer o critério Vossa Excelência ambiental. respeitou a regra. O critério Tem, ambiental claro. dos créditos de carbono. Os créditos de carbono. Quem ofereceu poucas medalhas Tem um fica com prêmio. crédito de carbono, mas ainda assim, essas de 40 e tal e 30 e tal, essas nem com crédito de carbono, realmente. É isso. Então, Isso daí também é o coração do presidente, que, não Vossa Excelência, o presidente da casa, que as pessoas chegam, pelo amor de Deus e tal, e o presidente acaba Benevolente. contemplando de forma generosa e destruindo o limite que ele próprio sugeriu. então tá certo. Agora, de fato, não há mais oradores inscritos, nem quem queira fazer uso da palavra, nem itens na pauta. Declaro encerrada a sessão. Lembrando que na próxima semana, em razão do G20, não estaremos aqui na quarta-feira, já convocando para daqui a 2 semanas a próxima sessão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Declaro encerrada a sessão.